Vem aí, Manhã Bandeirantes na programação aqui da Rádio Bandeirantes. O comando é dele, José Luiz da Atena. Boa quinta-feira pra todo mundo. Até amanhã. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. É o começo de El Dia Que Me Queiras que o Datena vai cantar. Não, pode parar, Não, pode parar aí. Vai cantar, aí, porque nós juntando vamos... eu e você, Edu, os caras vão tirar dinheiro da campanha ao invés de doar dinheiro da campanha. Se nós dois cantarmos... Não, pelo amor de Deus. Gardel e Lepera, que aliás era brasileiro do Bexiga. Era brasileiro, o maior compositor do Gardel era brasileiro. Agora, é mais ou menos como se Pelé e Maradona jogassem juntos, tá? Ronaldo e Messi, daí por diante. Agora, Neymar e Messi que já jogaram. Agora, eu e você cantando, olha, eu só vou cantar, e aliás eu tirei o tango e botei casinha branca, porque eu arrumei o Sérgio Reis, que eu não consigo nem falar na rádio. Eu não tenho nem voz para falar na rádio. E a reação do Pedro Campos, que sempre foi um cara comedido e tal, mas hoje não foi comedido. Foi uma reação desesperadora dele, não falou nada. Depois que entrou da reportagem, eu tentando cantar um tango, mas não tenho voz nem para comentar e nem falar na rádio. Quanto mais cantar tango, minha voz já foi. A minha proposta da Atena era a seguinte... Mas nós dois juntos cantando, seria um dos maiores desastres da humanidade. A gente seria pior do que o coronavírus. É o seguinte, a minha proposta era a seguinte: por 1 milhão eu canto o tango, por 2 eu não canto. Você fica quieto. Então é isso. Eu por 4 calo a boca. Aliás, essa é a proposta que poderia ser lançada. Pra gente calar a boca, os caras dão 4 milhões. Agora é impressionante como o bem se espalha tanto quanto o mal. Tá? O bem tem uma força enorme. Quando você começa a lançar a ideia do bem, e a ideia foi do Rodolfo Schneider de fazer essa campanha contra a fome, tá? A ideia se espalhou de uma forma tal que chegou a um ponto inimaginável. As toneladas de alimentos que estão sendo arrecadadas é um negócio assim impressionante. O dinheiro que todo mundo doa todo dia aí, várias empresas do Brasil, uma coisa acima de qualquer limite do ponderável. O mais legal é que outras empresas, outras emissoras, empresas privadas, emissoras de televisão e privadas também, estão realizando a mesma coisa. Isso é legal. Imitar o bem é bacana pra caramba. Não tem o pai da ideia do bem. O bem é o bem. Da mesma forma que o mal é o mal. Quanto a Thaís, você fez o comentário que muita gente estava revelando, eu disse que no começo dessa pandemia, a gente ia ver o que tinha de melhor no ser humano e o que tinha de pior. Mas exatamente por isso, pelas revelações, é que nós vamos sair melhor da pandemia. Porque quem parece, nem sempre é. Tem gente oportunista até com democracia. Democracia não tem que ter manifesto para democracia. Democracia é o Estado democrático preservado pela Constituição, é lei. Toda vez que você sai em defesa da democracia, demonstra que você está com medo de perder a democracia. Não existe outra palavra que leve a governabilidade no Brasil a não ser democracia, não tem outra. É o que o Churchill dizia, é o pior regime que tem, só que é o mais completo regime que tem. E o Churchill, que ganhou uma guerra no peito e foi derrotado nas urnas das primeiras eleições pós-guerra, para depois recuperar o cargo de primeiro-ministro lá na frente. Então não tem que se discutir democracia, não precisa o Dória, o Ciro, o Luciano Huck assinar manifesto de democracia. Democracia, ela não pode nem ser discutida, ela não pode nem ser colocada em xeque. E o Edu falou uma coisa muito correta. O Edu fez uma colocação corretíssima. Ainda bem que as instituições funcionam. Mas a democracia brasileira é muito jovem, eu não sei se o Edu está aí ainda. O Edu, que foi um dos maiores repórteres de cobertura política lá em Brasília. Ora, então você fala assim, mas a democracia que nós tivemos, e democracia no Brasil, na verdade, desde o Império, passando por Estado Novo, regime de exceção, ditadura
e chegar à democracia, ao voto do povo brasileiro, nós só tivemos depois da ditadura militar. A democracia foi só depois da ditadura militar. Aí você fala assim, mas a gente aproveitou mal a democracia, porque 2 presidentes foram empichados e 2 foram presos. Não, pelo contrário, exatamente pelas instituições funcionarem, 2 foram empichados, colocados para fora e 2 foram presos. O Edu falou uma palavra importantíssima aí, instituição. E as instituições funcionaram mais uma vez. Não precisa de manifesto democrático. O que precisa é um instamento burocrático que faz proteger o país, chamado Constituição Brasileira, que as instituições são a base, o pilar da Constituição Brasileira, e que o instamento burocrático da Constituição Brasileira, da palavra cravada em pedra, cláusula pétrea, que ela funcione. Apesar da nossa Constituição ser causuística e emendada várias vezes, porque nasceu de políticos e não de notáveis, como, por exemplo, a Constituição americana. Não é? Então, as instituições já se fazem necessárias e óbvias para defender a democracia. Não se pode registrar outro mantra no Brasil, com todas as tentativas de regime que a gente teve aqui, passando por ditaduras diferentes, a do Getúlio, ditadura militar. Não se pode tentar mais desviar o caminho que não seja democrático. Não é? E que a Constituição e as instituições salvem o Brasil. É isso, pronto, acabou. Não tem muito o que pensar. Acho que foi mais ou menos isso que o Edu quis dizer. Não, Edu? Datena, tem essa história da democracia, né? Defender a democracia é igual ser ser a favor da cura do câncer, né? Ser contra a corrupção. É aquela coisa, é uma obviedade. Que às vezes a gente repete. Isso. Mas é óbvio. É óbvio. Agora há pouco eu falei aqui, descemos o porrete na decisão da Câmara dos Deputados de aumentar o limite para pagar, né, para reembolso de plano de saúde. Só falei porque estou em democracia. E só sei porque estamos em democracia. Porque ditadura fosse, teriam feito e a gente não teria sabido. Se eu soubesse, não poderia falar. Então não tem saída. Se falasse, sumia. Exato. Se falasse, desaparecia, sumia. A saída é para frente e não para trás. Claro. Agora, é muito óbvio o cara ficar batendo no peito e defendendo a democracia. Não existe outro regime que seja aceito, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, da nossa opinião e pela Constituição brasileira, que não seja o regime democrático. E acho que os militares entenderam já há muito tempo isso aí, definiram muito bem que o papel dos militares é de Estado e não de governo. Isso aí é uma coisa bem clara, está definida, por mais que o presidente da República queira a interferência dos militares do governo, não vai ter, porque os militares sabem, os militares de hoje têm a noção exata, na sua maioria, de que papel de Forças Armadas é de Estado e não de governo. É simples assim. Vamos nessa? Vem aí, José Luiz Datena, mais uma estrela da constelação do Scratch do rádio. Melhorar um pouquinho e quem sabe a gente canta um tango mais adequadamente, com algumas aulas de canto patrocinadas pela Thaís. A gente, quem sabe, pode chegar, não digo perto de Gardel e Lepeira, mas a gente pode arranhar um tango melhor. Principalmente quando voltar a minha voz, que a sua voz é bonita. Enquanto a gente não canta, eu grito. Bom dia, gente! Você está na Rádio Bandeirantes.